Paz do Senhor, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tradução e versão da Bíblia. A Bíblia Sagrada é a autêntica palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e conservada pura em todos os séculos, pelo singular cuidado e providência do próprio Deus. Ela é, com isso, a única regra de fé e prática e autoridade final para o ser humano. O hebraico bíblico em que o Antigo Testamento foi escrito era a língua vulgar falada pelo povo de Israel, e o grego koiné era a língua vulgar mais falada entre as nações no tempo em que o Novo Testamento foi escrito. Para que a palavra de Deus mantenha sua ideia original intacta também em outros idiomas, deve ser traduzida, entre outros aspectos, a partir de livros sagrados que se encontrem nos idiomas em que foram originalmente escritos. Uma tradução pode ser definida como um texto numa língua receptora que foi produzido a partir da transposição literal de um texto em língua estrangeira. A grosso modo, tradução é o uso de uma palavra em outra língua que expressa o mesmo conceito da palavra a ser traduzida, ou seja, que comunica o mesmo significado da palavra original. Tradução é a transposição de um texto com equivalência formal, enfocada na língua-fonte, que procura preservar a forma do texto original, sem se ocupar com interpretações, acréscimos ou explicações adicionais. Assim, vemos que toda tradução carece de uma resposta do texto original para a obtenção do real sentido da transposição realizada. Ou seja, para que uma tradução faça sentido, necessita de uma interpretação através do real significado do texto que a originou. Toda transposição de um texto que ultrapassa os limites da busca pela manutenção de sua literalidade é chamada de versão. Uma versão pode ser definida como a transposição interpretativa de um texto para outro idioma. Portanto, toda versão é uma interpretação. Versão é a transposição de um texto com equivalência dinâmica, enfocada na língua-alvo, que procura levar ao novo leitor o mesmo entendimento que o texto proporcionou a seus leitores iniciais. Como exemplo de desconstrução da exegese está a recriação. Uma recriação pode ser definida como a transposição artística de um texto para outro idioma, totalmente desprovido de exatidão. Recriar é tentar combinar a expressão original com a maior liberdade possível no idioma da recriação. Uma recriação, na verdade, é uma paráfrase, isto é, uma reformulação de conceito de textos originais, utilizando palavras completamente distintas na língua-alvo, o que só é utilizado em comentários. Ela não serve de base para a exegese. Por fim, a recriação é a equivalência parafrástica totalmente centrada na língua-alvo e na cultura de seus leitores.